Flamengo vence o Atlético Mineiro na Arena MRV por 1-0, conquista o pentacampeonato na Copa do Brasil em um jogo marcado pela sua dominância dentro da sua estratégia, inclusive no confronto poderia ter goleado os dois jogos, fatura o pentacampeonato em um jogo marcado pela despedida de Gabigol. Vamos falar como é que foi Flamengo 1, Atlético Mineiro 0 pela final da Copa do Brasil. Gente, que jogaço! Claro que era um ambiente pró-Atlético Mineiro, a torcida fazendo uma festa, um super mosaico, até porque você precisava reverter a situação do jogo da ida, um placar que não foi nada legal para o Atlético Mineiro, 3-1 para o Flamengo, fora as chances que o Flamengo teve para poder aumentar. Então, se tratando da torcida do Atlético Mineiro, é claro que vai gritar o eu acredito, o torcedor levando um sinalizador, festa absurda. Então, é claro que o Gabriel Milito, entendendo essa situação, ele escala um time de uma maneira em que você possa ter mais controle da posse de bola. O Galo ele surpreende não colocando o Allan Kardec, mas colocando o Zaratio no lugar para poder o quê? Ter manutenção da posse. E o jogo ele começa exatamente dessa forma. Já o Felipe Luiz, ele opta não colocando o Bruno Henrique e colocando o Gabigol. Para ter mais uma referência e não ter tanta escapada, visando o segundo tempo, que é isso que ele fez. Então, o jogo ele começa de uma forma em que o Atlético Mineiro ele vai para cima. E isso era completamente esperado. No final das contas, o que nós vimos nas estatísticas foi que o Atlético Mineiro terminou o jogo com 68% de posse de bola, o Flamengo com 32%, mas as finalizações foram igualadas. Por quê? Porque a estratégia dos dois treinadores era essa. O Galo ia se lançar, ia ter a posse, ia tentar empurrar o Flamengo, coisa que não acontece, porque o Flamengo ele é muito bem postado, o que mostra o trabalho do Felipe Luiz, que logo mais a gente vai falar. Mas o Flamengo que aproveita os contra-ataques, e por isso que teve muitas finalizações. Então, o que a gente viu no cenário do primeiro tempo foi o Atlético tentando ir para cima, o Atlético tentando apostar muito nos seus cruzamentos, e tentando roubar a posse do Flamengo quanto antes. E o Flamengo, uma equipe que estava conseguindo marcar a posse de bola do Galo lá no seu campo de ataque, fazendo a sua marcação sob pressão, mas o Atlético ele conseguia fazer as bolas longas, aproveitando a corrida do Hulk, aproveitando a corrida do próprio Gustavo Scarpa às vezes, para conseguir ganhar no mano a mano com os zagueiros do Flamengo. E o Galo foi construindo a sua chance desse jeito. Em contrapartida, o Flamengo ele também teve sua chance. Teve uma com o Gerson no início, depois teve uma outra cabeçada dentro da área ali do Arrascaeta, que praticamente estava dentro debaixo da trave e que não soube aproveitar. E o que a gente viu no final do jogo foi um completo domínio do Flamengo dentro das suas proporções, do que se propôs a fazer do jogo. O Flamengo ele teve 6 chances claríssimas de gol. Ele teve com o Bruno Henrique, ele teve com o Gonçalo Plata, que depois fez o gol, ele teve com o Michael. Então, gente, assim, por mais que o Atlético Mineiro ele teve a posse e que ele teve finalizações, o Flamengo foi o time que criou mais chances. O Flamengo foi o time que buscou, dentro das suas propostas, aquilo que se propuseram a fazer, que era o contra-ataque e matar o adversário. O Atlético Mineiro não foi goleado por conta do Everson. Então, assim, mostra um time que perde na intensidade para o Flamengo, que não está com uma intensidade 100%, perde na velocidade, porque o Bruno Henrique conseguiu ganhar todas, o Plata conseguiu ganhar todas, horas o Wesley conseguiu ganhar todas, até o Gerson conseguiu ganhar na corrida. Então mostra que o Atlético Mineiro é um time que está com a intensidade em falta. E o Flamengo não tendo nada a ver com isso, é que não soube aproveitar a chance que criou. Mas o Flamengo ele teve chance para poder fazer um placar ainda maior. E o Everson foi o grande nome da partida. Apesar de ter, o Galo ter dado alguns sustos, mas no final das contas a gente está falando de 19 finalizações do Atlético contra 18 do Flamengo. Sendo 9 no gol do Flamengo e 8 e 6 no caso do Galo. Então a gente está falando de times com estratégias, times com modelos e feições diferentes. E não foi o que aconteceu, que a torcida do Atlético esperava. A torcida do Atlético esperava que o Flamengo ele tivesse até que chance, mais menos, e não que o seu goleiro terminasse como o melhor da partida. E o Flamengo ele conquista o pentacampeonato de maneira completamente merecida. Um título que marca o Arrascaeta, o Bruno Henrique, o Gabigol, igualando o Júnior e Zico como maiores campeões do Flamengo. E a gente tem esse tridente terminando uma era de ouro no Flamengo.
como nós vimos, o Gabigol ele se despediu do Flamengo. Ele marca a sua despedida, dando uma entrevista para a Globo, falando como ele foi tratado pelos dirigentes, como ele se sentiu maltratado pelo Tite. E aqui a gente precisa abrir o parênteses, porque a gente precisa separar a questão do Gabigol como jogador. O Gabigol como jogador, ele entregou de fato, de 2019 até 2022 ali, tudo que ele poderia entregar para o Flamengo, tá? Não foi campeão mundial porque o Liverpool era muito melhor, isso é um fato, mas dentro do Brasil, desse período, ele entregou tudo que ele podia entregar. Fez em 305 jogos 160 gols, sendo que na temporada de 2019 ele explodiu, em 2022 ali com o Dorival ele se reinventou e ele é um símbolo para a torcida do Flamengo. Ele é um símbolo dessa nova geração. Você vê torcedores fazendo gestos do Gabigol. Então, ele é um cara que é o símbolo dessa era de ouro, junto com o Bruno Henrique, junto com a Arrascaeta. O resquício de que sobrava de 2019 chegou ao fim. Agora, indo para a parte da entrevista, o que eu acho é que o Gabigol ele tem uma parcela de razão falando sobre, por exemplo, o Tite, mas ele também pode se esquecer que durante todos esses anos faltou um certo compromisso dele. O que se saía de noticiários falando que o Gabigol ele estava acima do peso, ele deu declarações polêmicas, ele pega a camisa do Palmeiras, ele roda, ele se veste com a camisa do Corinthians, ele perde muito gol na cara. Então o Gabigol ele precisa entender também que o dirigente ele vai buscar na hora da negociação uma questão chamada custo-benefício. E quando você oferece uma renovação ganhando o dobro que você ganha, né, que era isso que o Flamengo propusava para ele, você vai parar e vai ver, caramba, será que esse cara está entregando? Será que o que eu estou apostando, porque não deixa de ser uma aposta, vai vir retorno? E não é isso que o Marcos Braz nem o Rodolfo Landim viram. O que foi feito é, Gabigol, a gente consegue renovar aqui com você. Ele aceitou? Não, ele não aceitou de fato, porque se tivesse aceitado, teria renovado. Vem o Palmeiras, abre uma negociação com ele, não foi aceitado. E agora ele fecha com o Cruzeiro. Então a gente precisa lembrar também que o Gabigol ele não fez por onde merecer essa renovação com o Flamengo. Não fez. Mas de qualquer forma, ele sai grande. Ele sai campeão da Copa do Brasil, ele sai como o cara dessa final da Copa do Brasil. Sem dúvida nenhuma. O fato dele ter feito 2 gols contra o Atlético Mineiro, tendo feito a sua melhor partida em 2 anos, mostra que esse cara ele ainda está pronto para decisões. E com ele não se brinca. Mas ele gosta, ele sabe usar muito bem a mídia, ao ponto de usar esse momento para o holofote, que todo mundo sabe. E a gente precisa também destacar o trabalho do Felipe Luiz. Cara, quando você pega o Flamengo do Tite, e eu era um dos que ficavam falando que o Tite ele poderia mudar o Flamengo. Eu acreditava devido ao que eu via na seleção brasileira. É óbvio, a seleção brasileira nunca deu espetáculo, de fato, mas você vê uma seleção consistente, uma seleção que quase não tomava gol, que era muito forte defensivamente, sabia a hora de atacar. Eu imaginava que com o Flamengo na mão, o elenco que o Flamengo tem, que é uma verdadeira seleção, eu imaginava que o Tite ele pudesse repetir isso no Flamengo. Isso não foi feito. Muito pelo contrário, é um Flamengo que deixou a desejar, é um Flamengo que passou em segundo na fase de grupos da Libertadores, disputando vaga com o Palestino, e é eliminado de uma maneira vexatória para o Peñarol, não conseguindo fazer nenhum gol, sendo que o Botafogo fez 5 gols em um jogo só. Então, o Tite ele sai pela porta dos fundos do Flamengo, isso é um fato. Agora, quando você pega o Felipe Luiz, que acabou de virar treinador, e você já vê a questão da intensidade, a questão da formação tática com que ele usa, a questão do jeito como ele joga, cara, é um absurdo. É uma absurda a diferença. Chega a ser pavoroso. Porque o Felipe Luiz, ele é um cara que rodou muito na Europa, isso é um fato como jogador, ele aprendeu com os melhores também, mas você vê que é uma visão que falta nos nossos treinadores aqui. A questão da visão de colocar a intensidade, de colocar a sua clareza, passar para os jogadores aquilo exatamente como você pensa e fazer com que eles executem aquilo. Então não é à toa uma mudança em 9 jogos
O Flamengo ele buscando o jogo, ele tendo posse, ele agredindo o adversário, é uma mudança absurda. É uma mudança que a gente viu como poucos, tá? Isso mostra que o Felipe Luiz ele tem futuro. Ele realmente mostra que ele é um treinador com conceitos europeus aplicando no Brasil e que tomara que isso inspire nossos treinadores a ser da melhor forma, porque tendo o Felipe Luiz como inspiração, você pode ter certeza que pode vir coisa boa. Se ele vai continuar assim até o final, a gente não sabe. Até porque o Flamengo ele pode oscilar. E tendo uma oscilação no Flamengo, a gente sabe como é que as coisas podem acontecer. Mas o Felipe Luiz ele mostra que realmente o trabalho dele pode ser extremamente promissor. E o Flamengo ele termina a sua temporada de uma maneira, um gostinho de quero mais. Por quê? Porque com o Tite, o time ele fracassou nas principais competições, mas termina o ano com uma Copa do Brasil vencida, está escalando no Campeonato Brasileiro e ele mostra que com o elenco que tem, tendo todo mundo à disposição, a gente precisa abrir o olho para o Flamengo. Chega ao seu pentacampeonato da Copa do Brasil, se iguala ao Grêmio como pentacampeão e o Flamengo ele mostra que, olha, tem que respeitar, de fato, essa camisa, esse elenco e esse plantel. Quero saber o que você acha. Deixa aqui nos comentários. Você acha que o Flamengo ganhou de maneira merecida ou não? Não esqueça de se inscrever no canal. Tamo junto e até a próxima. Valeu.